Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o professor Edson e esse é o nosso curso de Lógica de Programação, uma das aulas mais importantes, que é a questão de procedimentos e funções, tá? Além de a gente tratar sobre procedimentos e funções na lógica, que é algo assim fundamental, a gente vai falar sobre variáveis locais e globais, entender essa questão porque gera bastante dúvidas, tá? Então, continuando aqui, para não perder tempo, nós temos aí procedimento. Primeira questão, o procedimento ele é um subprograma que não retorna nenhum valor. Então, procedimento e função são subprogramas que nós vamos criar e chamar a hora que a gente precisar dentro do nosso algoritmo. No caso do procedimento, esse subprograma ele não retorna o valor, já que a função ele retorna um valor. Então essa é uma das grandes diferenças entre procedimentos e funções, beleza? Já respondemos uma das nossas perguntas ou questionamentos sobre isso. Então, procedimento não retorna o valor, função retorna o valor. Então, como que a gente vai tratar o procedimento? A gente vai guardar o retorno desse programa em uma variável global, beleza? Esse é o primeiro ponto. Sua declaração que deve estar entre o final da declaração das variáveis, né, do programa e o início do nosso programa principal. Ou seja, então entre o final da variável e o início do programa, a gente vai colocar lá o nosso procedimento, vamos colocar as nossas funções que vocês vão ver logo a seguir também, tá certo? Então vamos ver a sintaxe aqui de um programa que foi criado. Então primeiro, esse programa ele tem aqui, ó, variável N1, N2, RESP do tipo real. Essas são as variáveis globais, principal do nosso programa. O que é global? Ele vai ser enxergado em todo o nosso programa. Já a variável local só vai enxergar ou só vai existir dentro de um procedimento, de uma função aí, ou resumindo, dentro daquele local específico. Aí nós temos aqui, ó, procedimento. Qual o nome do procedimento? Maior nota. Ele vai fazer um processo e vai retornar e vai guardar, perdão, na variável RESP a maior nota. Como que vai ser feito isso? Então, procedimento, maior nota é o nome. Variável local, nós temos chamado aqui o AUX de auxiliar, do tipo real, é uma variável local que enxerga-se só dentro desse programa, ou seja, a dúvida aí, para tirar essas dúvidas, global você vai visualizar em todo o programa, local vai ser só dentro daquele determinado procedimento ou função, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, variável auxiliar, como eu falei, local, início e fim do procedimento, e dentro nós temos o programa sendo criado. Então aqui, ó, se N1 for maior que N2, então auxiliar recebe N1, se não, auxiliar recebe N2, fim C. E aí guarda-se em RESP o resultado. A pessoa digitou lá 10 e 5, então qual que é o maior valor? N1 ele é 10, então é o maior valor, guardou em auxiliar, depois finalizou e auxiliar está sendo guardado dentro de RESP. Então 10 vai ficar dentro de resposta. E fim do procedimento. Vamos ver na prática e vamos criar isso no nosso Visual G. Primeira questão, nós temos aqui, ó, N1, N2, RESP, ou seja, as variáveis globais do tipo real, ou seja, global, variáveis globais, ok? Só para vocês identificar aqui. Criou as variáveis, agora nós vamos criar o nosso procedimento. Então, procedimento, aí vem aqui o nome do procedimento, que é maior nota, ou maior nota mesmo, tá? Aí nós temos aqui, ó, var, que vai ser as variáveis, no caso auxiliar, vou criar uma variável chamada auxiliar, e do tipo real, ou seja, essa variável é local, ou seja, só vamos ver dentro desse programinha aqui, tá? Aqui nós vamos criar o nosso programa, então início do programa e fim procedimento. Então nós temos aqui o início e o fim do nosso procedimento. Vamos criar o nosso procedimento, então, se deixa eu criar aqui, se N1 for maior que N2, certo? Se N1 for maior que N2, então aí vai fazer o que? Auxiliar vai receber N1, certo? Se não, auxiliar vai receber N2 e fim C, e aqui RESP recebe auxiliar.
Só organizar aqui a indentação. Então é isso, ó. Se N1 for maior que N2, auxiliar recebe N1. Se não, auxiliar recebe N2 e assim por diante. Se eu executar esse programa, galera, ele não foi chamado aqui, ó. Esse procedimento não foi chamado. Repare, ele só vai criar aqui as variáveis globais. Ou seja, finalizou o programa. Ele nem passou por esse ponto. Então vou vir aqui, ó, vou executar com F8 só para vocês verem aqui esse processo. Tá vendo? Ó, criou as variáveis, ele leu aqui o nome do procedimento, mas nem ele pula, tá vendo? Ele pulou o procedimento porque não foi chamado. Ele só vai entrar aqui no procedimento quando for chamado esse procedimento pelo nome dele, que é a maior nota. Eu vou até guardar essa informação para a gente poder utilizar daqui a pouco, tá certo? Muito bem. Então, gente, vamos iniciar o nosso programa nesse ponto, tá? E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos criar o nosso programa assim, ó. Escrevam. Vamos pedir assim, digite a primeira nota, certo? E aí, leia N1 e escrevam de novo, agora, digite a segunda nota. Pois bem, e leia a nota. Leia, no caso, N2. Certo? Bom, até aqui só leu as informações. Nós vamos chamar, nesse momento, depois que ele leu as informações, nós vamos chamar o nosso procedimento. Dessa forma, eu só coloquei o nome do procedimento e ele já vai chamar o procedimento. E para finalizar, vou dar o resultado aqui, ó. Escrevam dessa forma. Depois ele vai mostrar aqui, deixa eu ver aqui, RESP. Depois eu vou explicar o porquê. Então, a maior nota e aí ele vai mostrar a RESP. Por que ele vai mostrar a RESP? Porque lembra que o procedimento não retorna a informação para quem a chamou? Então, se fosse uma função, ia retornar para quem chamou a função e guardaria dentro de uma variável. No caso do procedimento, não. Só vou chamar ele e aí, depois que eu chamar esse procedimento aí, eu vou pedir para mostrar. Ele vai fazer o processo, vai guardar dentro de resposta e eu vou pedir para mostrar a variável global resposta. Então, primeiro ponto. A variável local só pode ser usada dentro do procedimento. A variável global, ela pode ser usada em todo o nosso programa, melhor dizendo, tá certo? Esse daí já responde uma outra pergunta, que é o que é uma variável local, o que é uma variável global. Então, variável local é usado dentro do programa, variável global é usado em todo o algoritmo, beleza? Muito bem, então vamos executar ele aqui linha a linha. Eu vou executar ele dessa forma e a gente vai visualizando cada ponto e o que está acontecendo. Então, primeiro ele vai ler aqui as variáveis globais, N1, N2, RESP, ele pula o procedimento, ele inicia o programa. Aí vai pedir aqui, ó, digite a primeira nota. A primeira nota eu vou colocar aqui 10. Digite a segunda nota, eu vou colocar 5. Nesse momento, ele vai chamar o nosso procedimento. Então, olha o que vai acontecer. A partir do momento que ele chamou o nosso procedimento, ó, auxiliar apareceu aqui. Auxiliar recebeu o quê? 10, né? Porque foi a maior nota. Depois que ele fez esse processo aqui, ó, ele descobriu que a maior nota aqui, no caso, é N1, ou a maior nota é 10, perdão. E aí, ele finalizou o procedimento, beleza? E guardou o resultado aqui na resposta. E mostrou pra gente, ó, a maior nota é 10 e finalizou o programa, beleza? Então, aqui é um procedimento que foi feito a partir dessa questão. Bom, então, recapitulando aqui, vocês viram o que aconteceu. Nós temos aqui o nosso procedimento, que foi chamado aqui na linha 26. A partir do momento que ele foi chamado, ele executou e guardou o resultado aqui na variável RESP de resposta. E nós buscamos essa informação aqui e mostramos, tá? Para vocês entenderem, se eu chamasse aqui essa variável que está dentro do nosso procedimento, variável local, se eu chamasse ela em qualquer parte do meu programa, ia dar um erro aqui, porque ele ia falar que essa variável não existe, porque ela é local, ela só existe dentro desse programa.
Ok? Então espero que vocês tenham entendido essa parte referente à questão do procedimento, tá? Para não ficar muito longa a nossa aula, vamos seguir falando sobre funções. Então nós temos aqui no nosso Visual G algumas características, né, referente às funções, já que nós já vimos a questão do procedimento. Então, o que nós vimos até aqui antes da gente seguir? Nós vimos o que é procedimento, qual a diferença entre procedimento e função. Nós falamos que procedimento ele não tem retorno, então nós temos que guardar dentro de uma variável global para visualizar já. A função ele tem um retorno, ele retorna para quem a chamou, por isso que a gente pega esse retorno e guarda numa variável, veremos daqui a pouco. Nós vimos também a diferença entre variáveis globais e locais e criamos aí criamos um procedimento, né? E dissecamos aí item a item desse procedimento, beleza? Agora falaremos sobre funções. Primeiro, toda linguagem de programação já vem com um grupo de funções que facilita a vida do programador, tá? Esse grupo de funções ou essas funções realizam cálculos aritméticos, de manipulação de conversão de dados, enfim, trabalha também com a parte de caracteres, tal. Nós damos o nome desse conjunto de funções que já vem, no caso do nosso Visual G, de biblioteca. O JavaScript tem a sua e assim por diante. Essa biblioteca de funções ele realiza algumas coisas para a gente já de forma automática, tá certo? Como usar uma função? Aqui é um exemplo, tá, gente? Então você chama compr, né, de comprimento. Então ele está contando, vai criar um comprimento, você chama uma função e você trabalha com ela no seu programa. No caso, se eu chamar a função compr e escrever lá compr Brasil, a resposta será 6, ou seja, a quantidade de caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ele vai dar um retorno na tela do número 6, que é a quantidade de caracteres, beleza? Algumas funções então, gente, funções numéricas, raiz quadrada, então eu posso estar chamando a função raiz quadrada. Vamos fazer um teste aqui referente a essa raiz Q. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Deixa eu clicar aqui em novo, não vou salvar isso, não vou colocar nenhuma informação e vou chamar a função aqui, raiz Q, né, de raiz quadrada, e vou mandar para ele aqui a informação do 9, quero saber a raiz quadrada de 9. Então escreva, né? E aí ele vai escrever pra gente o resultado, né? Eu já sei que é 3, então, gente, tá vendo? Escreva a raiz Q de 9. E aí, qual que vai ser o retorno pra gente? 3. Ele mostra a raiz quadrada. Então, é uma função que já está na nossa biblioteca, é uma função matemática. Qual seria outras funções aqui, além de raiz Q, que vai retornar essa informação? Nós temos exp de expoente, no caso, né, a base expoente. Aí você tem que chamar aqui essa função e indicar qual que é a base, qual que é o expoente. Então, como que seria aqui o resultado? Vamos testar ela também. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui a informação. Então, é exp, no caso de raiz Q, é exp de expoente. Nós vamos mandar aqui, vamos colocar aqui, 10 ao quadrado, então 10,2. Então eu mando essas duas informações e ele já dá o resultado para mim na tela, que aí já é 100, tá certo? Então ele mostrou aqui, raiz Q e exp de expoente, beleza? Bom, voltando, nós temos outras funções da biblioteca. Nós temos aí funções string, que é para trabalhar aí com caracteres. Então nós temos aqui compr, aí nós temos a questão de 2 pontos, caractere. Ele vai retornar, né, a quantidade de caractere para a gente. Então vamos fazer um teste dessa função também, que é a função compr, que é o comprimento. Então vamos vir aqui da mesma forma e vamos colocar aqui, compr R de comprimento, e vamos mandar para ele aqui a informação, Edson. E qual que seria o retorno? Vamos ver aqui o retorno dele, 5. Então, automaticamente, 1, 2, 3, 4, 5 a quantidade de caracteres, tá certo? Muito interessante. São algumas funções que a gente já pode estar chamando do próprio programa. Tem outras também para trabalhar, manipular caractere. Eu peço que vocês deem uma olhada aí nas bibliotecas do Visual G, beleza? Bom, continuando aqui, eu desenvolvi um programa como exemplo, tá, para a gente poder estar trabalhando com essas questões. Aí nós temos aqui, variável, aí nós temos senha, quantidade de caracteres,
eu vou utilizar essa QTD e senha para poder estar validando uma informação, né? Então nós temos aqui, ó, início, escreva a senha, deve conter no mínimo 6 caracteres, sendo letras maiúsculas e números. Aí vai pedir aqui, ó, digite a senha, guarda a senha dentro de senha, quantidade de caracteres, aí comprimento, comp-r, né, senha. Então ele está calculando. Se a quantidade de caracteres for maior ou igual a 6, então escreva, a senha está correta. Se não, a senha está incorreta. Olha que interessante, usando todo um programinha chamando uma função, né, que é a função que nós vimos agora, que é o comprimento, para ele poder descobrir qual a quantidade, né, na verdade, de caracteres que ele está usando aqui, ó, comp-r, senha. Então ele está guardando dentro de quantidade de senha, né, de caracteres, e está fazendo o teste se está dentro do que nós queremos. Beleza? Super simples, né, galera? E criando função. Aí é muito interessante. Então, em Visual G, a função é um subprograma que retorna o valor correspondente à function de outras linguagens, né? De modo análogo aos procedimentos. Bem parecido, né? Só que um retorna a informação, outro não. Sua declaração deve estar entre o final da declaração da variável e o início do programa principal e segue a sintaxe abaixo, tá? Então, como funciona a função? Nome da função. Então vai ter aqui a função, nome da função, abre parênteses, aí nós temos aí os parâmetros, né? Ele envia e recebe parâmetros, então você pode chamar a função e mandar as informações, ele vai guardar essas informações, o tipo de dado, se é caractere, enfim, não importa, e depois o tipo de dado da função, tá, gente? Aí nós temos a seção de declarações internas, início e fim. Poderia ter aqui o var, que são as variáveis que a gente vai estar criando, tá certo? Aí o exemplo aqui, ó, função soma, x e y são os parâmetros do tipo inteiro, a função também é do tipo inteiro, var, auxiliar auxiliar é do tipo inteiro, criamos essa variável local, o início, seção de comandos, e aí nós temos os comandos, ó, auxiliar recebe x mais y e retorna auxiliar. Então ele retorna, ele vai receber essas informações, vai somar e vai dar um retorno. Vamos criar então uma função e vamos finalizar aqui essa aula para não ficar muito longa, tá, galera? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vou vir aqui arquivo novo, não vou salvar essa informação, beleza? Então, para não perder tempo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um exemplo bem simples de uma função e depois a gente vai criar uma coisa um pouco mais elaborada. Primeiro, nós vamos criar aqui entre var e início, né? Nós vamos criar as variáveis globais, então vai ser N1, N2, resp, beleza? Tudo do tipo real, tá certo? Agora nós vamos criar nossa função, tá? Função sempre dessa forma, tá, galera? O nome da função, soma, esse é o nome da função, e ela vai ser que tipo? Tipo primitivo real, tá certo? Aqui nós vamos criar o var, início e fim, função. Então no var a gente vai criar variável, tá, galera? Então variável auxiliar do tipo real, tem que seguir esse processo, tudo vai ser aqui no tipo real. Aqui o início do nosso programa vai ser o seguinte, auxiliar vai receber, nesse caso auxiliar vai receber o que? Vai receber N1 mais N2. Então essa função aqui vai ser para somar e ele vai receber N1 N2 e retorne o que? Auxiliar. Então vai retornar o auxiliar para quem chamou, tá, galera? Então é dessa forma que vai funcionar. Vai ter esse retorno, quem chamar a função vai receber o resultado do que pediu. Essa função nós não estamos passando nenhum procedimento. O que seria o procedimento? Eu pegar os valores e enviar, ao chamar a função, eu já enviar os valores que eu quero que ele calcule, tá certo? Então eu chamo a função e envio os valores e aí eu vou receber essa informação. Eu posso enviar o procedimento, né? Utilizar procedimentos, né? Que é enviar esses valores, ou eu posso não utilizar esse envio dos valores, tá certo? A gente vai ver aqui na prática. Então N1 vai receber o que? Vai receber um número, não vou pedir para o usuário escrever, vai ser 5 e
N2 vai receber 10, tá? Aqui eu vou chamar a função resp, vai receber o retorno da função, né? Então vou chamar a função, ele vai fazer o cálculo e vai retornar o resultado desse cálculo. Eu vou guardar dentro de uma variável chamada resposta, ou resp de resposta, beleza? Então qual é o nome da função? Soma, abre e fecha parênteses. Eu poderia mandar parâmetros aqui dentro, não vou mandar nenhuma informação. Só vou pegar aqui esses dados aqui e vou receber essas informações, tá certo? Depois eu vou escrever aqui, ó. Vamos colocar aqui entre aspas, o resultado da soma e vamos resp, mostrar aqui o resultado da soma. Então, recapitulando, o que vai acontecer? Criamos aqui as variáveis globais, criamos a função, o nome da função soma do tipo real, a variável local é auxiliar do tipo real, auxiliar vai receber N1 mais N2, ou seja, vai receber 10 mais 5, né? 10 mais 5 no caso 15, vai guardar aqui e vai retornar para quem chamou. Então quem que chamou? Resposta. Então ele vai retornar e vai guardar dentro de resposta e nós vamos mostrar o resultado na tela. Eu vou fazer aqui utilizando o F8 para vocês verem o passo a passo. Então o primeiro ponto que ele fez foi o quê? Ele criou as variáveis N1, N2 e resp do tipo global, tá? Real, né? Mas ela é global, são globais, vão ser enxergadas em todo o programa. Não tem nenhuma informação por enquanto. Ele pulou a função e ele foi para o início. Então ele leu N1, colocou 5 lá e 10 na N2, 5 e 10. Nesse momento eu chamei, nesse momento foi chamado, ó, tá vendo aqui, ó? Chamou a função soma. Aí olha o que acontece aqui, ó. Então ele chamou a função soma. Ele fez todo o processo e já retornou aqui, ó. Tá vendo? Ele vai retornar. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fez aqui, ó. Ele pegou aqui, ó, auxiliar. Ele pegou aqui o auxiliar, tá certo? Aí ele fez o cálculo N1 mais N2 e guardou dentro de auxiliar, que deu 15. E aí ele finalizou. Quando ele finalizou, o que acontece? Ele colocou aqui 15 dentro do retorno, certo? E aí ele vai retornar essa informação para quem chamou. Quem foi que chamou? Resp. Resp não tem nada. E quando eu pular aqui a linha, ó, resp automaticamente recebeu o resultado. E ele mostrou para a gente na tela. O resultado da soma é 15. Então foi isso que aconteceu, tá, galera? Então, primeiro exemplo sem enviar nenhum parâmetro, tá? Então nós não enviamos nenhum parâmetro, agora eu vou enviar os parâmetros. Bom, galera, então vamos fazer agora mandando parâmetros, né? Então vou chamar a função e vou falar quais os valores que eu quero que ele some. Então vou tirar aqui essas informações, beleza? Deixa eu só organizar aqui, muito bem. Os parâmetros vão ser enviados aqui dentro do parênteses, então vou mandar aqui 30,20. Beleza? Então os dois parâmetros, soma esses dois valores aqui. Aqui eu vou criar duas variáveis temporárias, A, B. Então tenho duas variáveis aqui no caso do tipo real, beleza? Que vai receber essas informações. Depois eu vou pedir para ele somar A mais B e guardar dentro de auxiliar. Simples assim, tá, galera? Então, como que vai funcionar? Vou chamar a função soma, vou enviar dois valores para eles, vai cair o primeiro 30 na A e o 20 na B. Ele vai cair aqui, vai somar, guardar e retornar o valor que a gente quer. Simples. Então, vamos fazer tudo isso que nós fizemos, só que agora enviando parâmetros, tá? Olha que simples. Aí ele já fez aqui, o resultado é 50. Eu vou fazer passo a passo para a gente poder acompanhar, destrinchar linha a linha, tá, gente? Então, primeira questão importante, ó, ele leu, como sempre, as variáveis globais. Ele chegou aqui no início do programa, aí ele leu aqui, ó, 30, chamou a função soma e vai mandar 30 e 20, beleza? Ó, tá vendo? Ele chamou a função soma na variável A, ele guardou 30, na variável B, 20. Ele já fez o cálculo, tá vendo? Do total e vai retornar para quem chamou, no caso, resp, vai guardar dentro da variável resp o resultado. Muito bem,
Aí aqui, ó, tá vendo? Auxiliar, todas as informações, fez o cálculo, finalizou, guardou dentro da variável resp e mostrou na tela pra gente, finalizando assim o nosso programa. Espero que vocês tenham entendido procedimento e função. Então nós criamos um procedimento, fizemos alguns testes, criamos função e fizemos alguns programas baseados na função, beleza? Enviando parâmetros, sem enviar parâmetros, descobrimos o que é a variável local, o que é a variável global. Enfim, utilizamos o retorne, né? Enfim, esses valores e tal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vai ser a última aula desse curso, onde nós vamos criar o nosso projeto de lógica, beleza? Até mais, tchau, tchau.